E a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Eu agradeço a cada jovem que tem parado um tempo para ouvir e refletir na palavra de Deus, juntamente comigo, aqui nesse estudo que estou publicando no nosso grupo. Eu espero que você esteja ouvindo e espero também em Deus que esteja sendo edificado por esse estudo, que não é feito para nós, nem para agradar a nós, mas para abençoar a sua vida, ok? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, vamos estar finalizando o capítulo 2, que foi um capítulo muito rico, e por mais que a gente tenha argumentado várias partes dele, ainda deixamos muito assim, sem apontar. Como eu disse, são os estudos em 1 João, isso quer dizer que é todo 1 João. São estudos que nós vamos ler e aprender em 1 João. Amém? Então hoje nós vamos encerrar esse estudo no capítulo 2 e vamos iniciar no capítulo 3, ok? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 28 e 29. 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Então vamos lá, né? Agora, filhinhos, permaneçam nele, né? Permaneçam. Essa palavra, permanecer, né? No final do versículo 27, que a gente não leu, mas que tinha lido no estudo passado, fala sobre essa questão. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Como se fosse uma introdução a este versículo, né? Assim nele permanecereis. Aí ele vai e entra no versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, né? E o que é permanecer nele, né? João, capítulo 15, versículo 4, versículo 9, versículo 10, né? Lançam luz sobre esta palavra. Vamos lá? Vamos lá, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Né? Olha lá o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Do capítulo 15 de João, né, lança luz sobre esse assunto. Esses versículos nós temos terminado de ler.
ele diz: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O verso 5 também diz, vamos lá, verso 5, também diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Tendo em mente a ideia da videira, vamos pensar na ideia da videira e seus ramos, né? Sabemos que não é uma questão de aparência, pois os ramos não apenas estão do lado de fora, conectados na videira, mas internamente também eles estão conectados na videira, né? A seiva, né, que sai de dentro do tronco, ela corre por eles, como bem frisa o verso: vós em mim e as minhas palavras em vós. É uma fé acompanhada de obediência que gera frutos. Estes frutos é o fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos prosseguir a nossa reflexão. O que mais diz o versículo 28? Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Aqui faz alusão à passagem bíblica onde Jesus confronta os falsos irmãos, dizendo: apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidades. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27. Como vergonhoso será, né? Vamos ler isso lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então o versículo diz: agora, filhinhos, permaneçam nele. Como nós já olhamos aqui, permanecer nele é que a palavra dele permanece em nós, e nós permanecemos nele. Como assim? Por meio da fé, nós recebemos Jesus em nosso coração, por meio da palavra dele, em obediência à palavra dele, nós passamos a tê-lo em nossa vida. Nós não simplesmente estamos crentes em Jesus de forma superficial, não, mas também internamente, porque nós não apenas cremos na sua palavra, não apenas declaramos uma profissão de fé, mas cremos em Jesus. Então, como eu disse lá no versículo, é uma fé, que expressa, por ser genuína, obediência à sua palavra, e expressa obediência à sua palavra, e é uma fé gerada em nós como fruto do Espírito Santo. Então, não é algo assim vago, é algo profundo, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Então, permanecer em Jesus é, como ele disse, eu permaneço no amor do meu Pai.
eu obedeço meu Pai e permaneço no amor dele. Ou seja, eu não apenas creio, não apenas falo que creio nele, mas eu creio nele. Eu não apenas confio no meu Pai, mas eu sigo os passos dele. Eu sigo os passos dele. Eu obedeço a sua palavra, que a sua palavra me ensina e me orienta, né? No que o versículo diz assim, como o Pai me amou, versículo 9. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, os ensinamentos dele, os mandamentos dele, nós permanecemos no amor dele, ou seja, nós permanecemos nele, né? E se nós permanecermos nele, crendo e obedecendo a sua palavra, né? Porque na verdade a fé genuína, ela não é desassociada da prática. Ela não é desassociada da obediência. Quem diz que crê, mas não obedece, a sua fé é uma fé de mentira. Não é uma fé de verdade. Ok? Porque a fé de verdade, ela obedece. Então essas pessoas que crê, eles vão de forma genuína, né? Crer obedecendo, eles realmente estão em Jesus. Não é um crente nominal que fala que está em Cristo, não. Ele realmente está em Cristo. Então, quando Jesus chegar, ele vai estar em Cristo. Então, ele não vai estar envergonhado, né? Porque o versículo de Mateus, que nós terminamos de ler, capítulo 7, versículo 21 a 27, vai dizer que as pessoas se apartaram do Senhor Jesus apartarão do Senhor Jesus de forma envergonhada, porque chegarão perante o Senhor esfregando seu crachá, dizendo, mas nós pregamos em teu nome, mas nós expulsamos demônio em teu nome. E ele diz, nunca vos conheci. Lembra que nós já temos falado que conhecimento da palavra de Deus é relacionamento, não é conhecimento meramente intelectual. Você tem que conhecer o que a palavra de Deus diz, você conhecer intelectualmente, mas você precisa de obedecer. E nessa obediência, você estabelece um relacionamento com o Senhor Jesus. E é uma obediência que não é feita por obrigação, é uma obediência que é feita por fé. E é diferente você obedecer uma coisa por obrigação e uma coisa por fé. Quando você obedece por fé, você obedece por inteiro, porque você obedece de coração. Como é difícil alguém fazer uma coisa quando não é de coração? Porque quando ele faz algo que não é de coração, ele faz com má vontade. E Deus não recebe nada que é feito com má vontade. Por isso nós primeiramente cremos e depois obedecemos. Porque essa obediência ela é resultada da fé. Não é uma obediência de casca. Por isso o texto diz que nós permanecemos nele. E quando ele chegar, nós não seremos envergonhados. Nós não ficaremos como essas pessoas, Senhor, mas nós expulsamos em teu nome. Mas nós fazemos maravilhas em teu nome. Ele fala, não, eu nunca vos conheço. Porque, na verdade, são pessoas que viviam o evangelho de aparência. Não se iluda com a questão de milagres. Muitas das vezes, alguns milagres não significa que a aprovação de Deus está naquela vida, ou naquela pessoa, ou na conduta daquela pessoa. Versículo 29, porque sabemos que ele é justo. Está vendo? Deus é justo. A pessoa diz que crê, mas não permanece nele, não permanece na sua palavra. Não. Então o versículo diz também, sabemos que todo que pratica justiça é nascido dele. Então como pode uma pessoa que se diz nascido de Deus, justo, filho de Deus, mas anda em contrariedade à justiça? Nós vamos aprender nas bem-aventuranças, no capítulo 5 lá, nós vamos aprender que dentre aquelas várias bem-aventuranças, eu acho que são 9 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espíritos que choram, os mansos, os que têm fome,
e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, e os que sofrem perseguição e injúria por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de Jesus. Então, são nove bem-aventuranças. Algumas pessoas vão classificar a nona bem-aventurança como se fosse a 10ª. É como se fosse a 8ª, né? Eles fazem uma mistura, mas são diferentes, o versículo separa. Então, a gente vai ver nessas 9 bem-aventuranças, a gente vai aprender que dessas 9 bem-aventuranças, 2 bem-aventuranças estão ligadas à justiça. Preste atenção. Olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. É a 4ª bem-aventurança. E depois ele vem falar a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Né? Que justiça é essa? É claro que se fala da justiça real, que é a justiça do reino de Deus. Não da justiça dos homens, que é uma justiça corrupta. Né? Sendo Jesus o justo, não podemos esperar que ele faça por nós injustiça, pois nele não há sombra de variação. E como filhos de Deus, não se pode esperar de nós outro caminho a não ser o da justiça. Né? Glória a Deus. Logo, esta justiça é uma real justiça, livre de ira, da amargura e da vingança. O que eu quero dizer com isso, né? Essas 2 bem-aventuranças lá de Mateus 5 são atribuídas à justiça. Embora o contexto que nós estamos lendo aqui em 1 João, né, o contexto de 1 João, a gente vai ver que é um contexto que fala sobre amor fraternal entre os irmãos. É um contexto que fala sobre andar na luz. Então, essa justiça aqui não é aquela justiça vingativa, é uma justiça real, uma verdadeira justiça, livre, né, de ira, livre de amargura, livre de vingança, livre de privilégios, ok? É uma justa justiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sobre isso que a gente já falou, sobre confiança, sobre chegar perto do Senhor com confiança, né, e não envergonhado, né? O Moody fala assim no seu comentário, confiança ou ousadia, literalmente liberdade para falar ou prontidão para dizer qualquer coisa. Na sua vinda, ou seja, quando o Senhor vier, devemos ser capazes de nos expressar sem reservas quando prestarmos conta de nossa mordomia, daquelas coisas que o Senhor deixou à disposição, né? Dele nos para que a gente, aí o versículo diz, para que a gente não venha afastar de Deus de forma envergonhada. Então o irmão comenta assim, literalmente, não acovardar-se com vergonha dele, como alguém que é culpado quando da sua vinda, né? A vinda, né? Aqui, segundo o comentarista aqui, Moody, ele diz que é a única ocorrência dessa palavra nas obras de João, muitas vezes usada em conexão com o juízo que acompanha a sua volta. A expressão vinda, né, é uma expressão que é normalmente usada como uma expressão de juízo, né, geralmente dentro de um contexto de juízo, quando fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E aí diz o versículo 29, né? Todo aquele que pratica a justiça. O verbo está no presente, na prática habitual, ou seja, a pessoa que pratica, não que praticava, é nascido dele, é nascido do Senhor. Será que isso significa nascido de Cristo? Como seria o caso se as referências feitas nos versículos 28 e 29 são a Cristo? Né? João não separa Cristo, neste caso, esta é a única referência à obra da geração de Cristo. Isso é uma observação que o irmão faz. Viu? Embora gerado de Deus e do Espírito, são ideias bíblicas. Né? Você vai ver essas ideias em João 1, 13, 3, 6 e 8. A verdadeira solução dessa dificuldade, que parece ser,
né, que eu não vi, mas o comentarista que vê, que João pensa em Deus em relação aos homens, nunca pensa nele separado de Cristo. Quando João pensa em Deus em relação aos homens, ele nunca pensa nele separado de Cristo. Ou seja, quando Deus pensa em Deus, ele não pensa em Deus como alguém distinto de Cristo. Como o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque, na verdade, Jesus estava aqui representando a Deus. Então, não se poderia separar Cristo de Deus, nem antes e nem hoje, ok? Assim, quando a gente fala da pessoa do Espírito Santo, a gente não separa ele da pessoa de Deus. Embora ele seja uma pessoa à parte do Pai e a parte do Filho, ele não é a parte de Deus, que é o todo, né? Ok? Amém? Vamos então prosseguir, agora entrando no versículo, em João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, como Ele nos chama de filhos, né? Vamos lá. Na versão King James, diz que somos tratados, né? Aqui, nessa versão, diz que somos chamados. Na versão King James, diz, essa versão que eu li, a versão nova versão transformadora. A versão King James diz que somos tratados de filhos. Ou seja, não temos apenas o nome de filhos, mas recebemos os direitos que o Pai, que Deus nos outorgou como filhos, né? Tal como em 1 João, capítulo 1, versículo 12, ensina para nós. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Na versão transformadora, né, que é a versão que eu li, diz que o Pai nos chama de filho. Veja como é grande, né, quando uma criança recebe esse tratamento da parte do Pai. Como muitos não têm essa graça. Mas dentro da ideia de adoção, a gente vê como isso é maravilhoso. Quando a criança recebe da parte de alguém o tratamento de filho, né? E nós recebemos da parte de Deus o tratamento de filho, como é grande, né, o amor do Pai. Essa foi a expressão que João disse. Veja com grande amor nós temos recebido do Pai, né, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, né? De fato somos filhos de Deus. A filiação que recebemos de Deus é tão firme quanto o seu caráter. O caráter de Deus não muda. Então nós podemos estar tranquilos, né? Deus não nos chama de filho hoje e amanhã nos chamará de bastardo. E sendo o seu caráter bom, justo, verdadeiro e santo, logo como filhos de fato, precisamos espelhar a sua natureza. Um filho de Deus também é bom, justo, verdadeiro e santo, porque ele espelha a natureza de Deus. Mas quem pertence a este mundo não reconhece. O mundo não vai identificar um crente como filho de Deus. Isto não será para nós como identidade. Alguém não vai olhar para você e vai dizer, esse é um filho de Deus ali. Pelo contrário, vão dizer, esse é um crente ali. E é perigoso até chamar, de forma terrível, até te chamar de filho tinhoso, mas não querer te chamar de filho de Deus. Pelo contrário, todos no mundo querem ser filho de Deus. Pois é fato que o próprio Deus não foi reconhecido pelo mundo, como nos ensina a palavra de Deus em Romanos, que os homens não deram valor, nem se interessaram pelo conhecimento do Deus verdadeiro e corromperam a adoração por meio da idolatria. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 1,
do versículo 18 em diante. Vamos só fazer uma observação aqui. Isso mesmo. O texto vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode manifestar, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornado-se louco, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus, ok? Até o versículo 23 já diz, e mostra para nós que os homens desprezaram o conhecimento do Senhor, do Deus verdadeiro, e corromperam a adoração por meio da idolatria, né? E depois vai dizer mais coisas, mas os irmãos podem estar lendo a parte, ok? João 1, versículo 10, diz que as pessoas do mundo não perceberam que era Deus, veio para o que eram seus, né? Mas os seus... Vamos ler o versículo lá. E a luz veio ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, né? O mundo não o conheceu. Diz que as pessoas não perceberam que era Deus, não conheceu a Deus, né? Mas o versículo 12, versículo 11, vai dizer, não veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí fala sobre Israel, né? Aí o versículo 10 vai falar sobre o mundo e o versículo 11 fala sobre Israel. De 1 João, de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 11, né? Em Lucas, capítulo 19, versículo 44, vemos que nem mesmo Israel reconheceu o tempo da sua visitação, né? Ora, a verdade é simples e não toca tambores, ou seja, Deus, ele é simples, ele não vem com um monte de bandas, né? Quando o Senhor vier e virá assim, né, de forma estrondosa, ele virá como para estabelecer de forma definitiva o seu reino. Ele virá acompanhado de anjos e com toda a glória para mostrar. Mas quando o Senhor veio de forma pessoal, de forma simples, de forma pessoal, de forma simples, as pessoas não conheceram ele. E deveria conhecer, né? Mas é o que o texto bíblico diz, que não o conheceram, né? O mundo não conheceu, né? Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conheceu o próprio Deus. Então, não espere que as pessoas do mundo venham bater palmas diante de você, não. As pessoas do mundo não, elas perseguiram a Jesus. Elas hão de perseguir a nós também, né? Não vamos esperar que eles batam palmas para nós, ou que abram alas para nós, olha que está passando o Filho de Deus, não. Pelo contrário, a Jesus eles crucificaram, né? O chegar a ser filho de Deus é um dom de Deus. Por sua natureza, o homem é criatura de Deus, né? Porque Deus é seu criador. Mas pela graça, né? Pela graça, o homem chega a ser filho de Deus.
Fazemos bem em lembrar que, embora todos os homens são filhos de Deus no sentido que lhe devem sua vida, porque o Senhor, né, que fez o homem, só chegam a ser filhos de Deus no sentido do termo de intimidade e amor mediante um ato inicial da graça de Deus e a resposta de seus próprios corações a Cristo, né? Se os homens têm essa grande honra ao se tornarem cristãos, por que são vexados, menosprezados e ignorados pelo mundo? A resposta é que estão experimentando o que experimentou o próprio Jesus Cristo quando chegou ao mundo. Não o reconheceram como filho de Deus. As normas que trazia transtornaram os estilos de vida do mundo. Se a sua vida era divina, então até o melhor dos homens estava condenado. O mundo preferiu suas próprias ideias, rejeitou as ideias de Jesus Cristo. Portanto, ocorrerá o mesmo com qualquer um que esteja decidido a viver da mesma maneira que Cristo, né? Ok? Então não vamos esperar aplausos do mundo por causa disso. Isso é uma graça que nós recebemos do Senhor. Isso é maravilhoso. Porque João vai prosseguindo, dizendo, né, que se nós somos filhos de Deus, né, isso é um fato. É um fato. Verdadeiramente somos filhos de Deus, mas o mundo não conheceu, não nos conhecerá, como o versículo diz. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece a Deus, né? E o versículo 2 vai continuar dizendo: amados, já somos filhos de Deus, como já foi dito no versículo 1, o versículo 2 vai afirmar: já somos filhos de Deus. Mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ou seja, João deixa claro que seremos algo além de filhos. Todavia, a filiação já é garantida. Jesus não disse que seremos anjos, não está falando lá. A Bíblia não fala em local nenhum que nós seremos anjos. Ela fala que seremos como os anjos no tocante ao casamento, né? Foi aquela passagem onde Jesus falava sobre ressurreição com os saduceus. E aí ele virou para os saduceus e falou: olha, no céu não se casa nem se dá em casamento, mas são todos como os anjos. Então é nesse sentido. Mas em outro sentido, Jesus não falou que nós seremos como os anjos. Talvez no sentido de ter um corpo incorruptível, também seremos como os anjos. Mas aparência, questão de forma, anjos é um ser que, segundo os estudiosos, não tem forma. São seres, mas o ser humano já tem forma, porque ele é um ser material, não é um ser espiritual. Existem muitas outras coisas que seremos diferentes. Só o fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, né, já é algo diferente. Vou escrever aqui. Tocante ao casamento, né? Logo, o que seremos será em parte um mistério, né? João diz que é um mistério, né? Temos por garantia, ó, o que é que temos por garantia na vida eterna com o Senhor? Temos por garantia a vida eterna, né? Estado de comunhão com Deus. Seremos semelhantes em parte com Jesus, porque não seremos semelhantes totalmente, porque não somos Deus, né? Então, mas, né, seremos em parte semelhantes a Jesus, pois assim como é, o veremos. Estaremos em um estado de alegria, consolação e descanso na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que dos nossos olhos Deus enxugará toda a lágrima, né? Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo que tem essa esperança de ver o Senhor Jesus, que tem essa esperança, se manterão puros. Ou seja, o versículo não está dizendo que se você tem essa esperança, você deve se manter puro. O versículo está dizendo que você tem essa esperança, você se mantém puro. Vamos ler lá? A João Ferreira de Almeida vai dizer isso, né? Que qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Né? O texto está dizendo assim, qualquer que nele tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo. Não, o versículo diz, todo aquele que
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, ele está entrando, ele está procurando, ele está purificando, mantendo suas vestes brancas. É uma esperança que desperta a pessoa a purificar-se. Se espera que a pureza é um estado daqueles que esperam em Deus. E se você espera em Deus, você purifica a si mesmo, né? Na sua vinda, a fim de agradar aquele que o resgatou. Se espera que a pureza é um estado daqueles que esperam em Deus, que esperam na vinda do Senhor, a fim de agradar aquele que os resgatou como oferta de gratidão. Se manter puro, aparecer puro como a noiva preparada para o seu noivo, né? Como uma oferta de gratidão ao Senhor Jesus. Vamos ler aqui o que o irmão Barclay fala sobre este assunto. O irmão Barclay ele diz assim: aqui há um paradoxo, não podemos vê-lo a menos que sejamos limpos de coração, porque só os limpos de coração verão a Deus. Mateus 6, versículo 8. 5, na verdade, ele escreveu errado aqui. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, ninguém impuro comparecerá diante de Deus. Essa pureza, o Espírito Santo opera isso em nós por meio da santificação, né? Se lá em cima, no versículo 28, né? No capítulo 2, versículo 28, fala que os filhos de Deus são justos, aqui aqui fala que os filhos de Deus são santos, ou puros moralmente. Só os limpos de coração verão a Deus, né? Ok? Irmãos, vamos parar aqui, depois nós vamos estar continuando. Fiquem com Deus e espero que tenha sido uma bênção esse tempo que paramos para fazer esses estudos em 1 João. Me dê, irmãos, um feedback. Deus continue abençoando os irmãos. Feedback é uma resposta, uma interação a respeito daquilo que nós temos ensinado aqui. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.